Oi, tudo bem? A aula de hoje ela tem como objetivo ensinar você a como montar o seu operacional. Essa aula é uma das aulas mais importantes porque ela vai ajudar você a diferenciar se realmente você tem um problema emocional causado por uma crença, causado por uma experiência negativa, por conta do seu contexto que você cresceu, ou se a sua dificuldade emocional ela acontece por ausência de uma estratégia muito bem definida. Então, para a gente começar a performar melhor no mercado, a gente precisa travar a nossa estratégia, a nossa atuação. Pensa da seguinte forma: o mercado ele é variável. Já que a renda é variável, se você começar a variar junto com ele, você não vai conseguir travar isso aqui que é mais importante, ó. Travar a sua assertividade. Então, para a gente fazer isso, eu vou precisar te trazer um exemplo aqui para te contextualizar e depois você vai entender por que a gente vai seguir a linha de raciocínio que eu vou te mostrar aqui. É o seguinte, imagina que você vai olhar o seu resultado a partir de hoje e você está com uma assertividade média de 50%. Aí você fala assim, poxa, tô acertando 50%, mas mesmo assim eu não tô fechando positivo. Deixa eu olhar com mais carinho aqui para esse resultado. Aí você vai fazer o seguinte: você vai olhar para a sua primeira semana operando e você vai identificar ali que você teve na primeira semana do mês uma assertividade média de 70%. Assim, nossa, primeira semana fui, acertei 70% das operações, fui super bem. Na segunda semana, você vai e acerta somente 30% das operações. Só que o que você vai falar? Ah, já que eu fui bem a primeira semana e essa semana aqui eu tô negativo, é normal, porque o mercado é assim mesmo, né? A renda é variável. Eu fui uma semana bem, é normal que essa semana eu não vá tão bem, isso acontece. Só que na terceira semana, a hora que você olha, você tá com uma assertividade de 50%. Aí você fala assim: nossa, o que é que tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo, né, performar? Empatei, comecei o mês tão bem, comecei a semana tão bem. Por que é que eu não tô conseguindo continuar com esses resultados? E aí é a hora que você para observar. Quando você olha com carinho para cá, você começa a identificar, vamos supor, que na primeira semana as suas operações, elas foram muito mais operações de absorção, numa região, por exemplo, de variação. Quando você olha para a segunda semana, sem perceber, você não operou mais absorção em variação, você operou rompimento. Nossa, o mercado está em tendência, respiro curto, eu vou comprar topo aqui. Na terceira semana, sem perceber, você começou a operar mais contra a tendência. Ou seja, você percebe aqui que a hora que você faz uma análise mais profunda dos seus resultados, você encontra uma incongruência em relação às estratégias utilizadas. Essa incongruência em relação às estratégias utilizadas prejudica você a desenvolver confiança e conseguir entender que o que é que você opera melhor? O que é que você tem mais facilidade para ler? O que é que você acerta mais? Só que aqui, qual que é a questão, né? Não é porque você vai identificar, por exemplo, que você opera melhor em absorção, que na sua jornada enquanto trader, quando você estiver lá consistente, você não vai estar operando os outros movimentos. Você vai estar operando os outros movimentos, mas para você conseguir sair da sua inércia, para você conseguir ver que é possível viver de trade, você faz o quê? Trava o máximo que você puder a execução de uma estratégia, justamente para você se especializar naquilo.
E quando você se especializa naquela estratégia, você consegue alinhar as suas expectativas àquilo que você opera. Vamos supor que esse operador aqui, ó, ele tá na terceira semana do mês, ele já tá com uma assertividade do quê? 50%. Só que ele tá há 3 anos no mercado. Ele fala assim: nossa, isso não vai, eu não saio do lugar, não consigo ter resultado positivo, cansei, acho que eu vou desistir disso aqui, isso aqui não serve para mim. Quando ele fala isso, sem perceber, na última semana do mês, ele vai ter duas opções. Geralmente aqui a gente se divide em dois grupos. Ou aquele grupo que joga a toalha e vai para o all-in, ou é tudo ou nada. Ah, já que eu tô no 0 a 0 mesmo, eu posso perder R$ 1.000 por mês, seja R$ 500 por mês, eu vou colocar tudo a perder. Ele vai para o all-in, ou ele tá tão inseguro porque ele quer fechar o mês positivo, ele tá cansado, ele vai para cá, ó. Ele faz o quê? Deixa eu ser mais cauteloso. Deixa eu só clicar quando eu realmente ver o movimento. Qual que vai ser o problema daqui? Esse daqui, ele vai ter uma queda na assertividade dele. E esse daqui, ele vai ter um aumento na assertividade dele. Esse trader aqui tem muito mais chance de falar, gente, mas é possível, eu não sei qual que é o problema que está acontecendo comigo. Esse aqui provavelmente vai continuar porque ele gosta muito e já está viciado em mercado. Então, partindo desse exemplo, né, o que você vai precisar fazer? Vamos tentar raciocinar comigo aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Se eu já identifiquei que tem uma estratégia que eu acerto 70%, uma 30% e uma 50%, você concorda que se eu só operasse essa daqui, ao invés de ter 50% de assertividade no mês, eu teria 70%? Porque é o que a estratégia está me mostrando. Então, se é o que a estratégia está me mostrando, é isso que a gente vai fazer. Para você encontrar qual é a estratégia que você melhor opera, você vai vir para cá, ó. Você vai pegar esse exercício, vai ser disponibilizado para você na plataforma e você vai imprimir 2 folhas dessa. Por quê? Aqui, ó, a gente tem 5 quadradinhos. E como eu preciso que você faça análise de 10 operações, você vai precisar de 2 folhas, tá? 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como que você vai fazer? Você vai selecionar o mês que você melhor operou. Ah, Natália, mas eu operei no simulador esse mês. Não tem problema, tá? O importante é que você operou e você teve um mês bom. Ah, eu não fechei positivo esse mês, mas foi o mês que eu menos perdi. Também está ótimo. Você vai escolher esse mês. Como que você vai fazer? Você vai lá no seu relatório de performance e você vai selecionar as 10 operações que você teve o maior MAP, menor MAN e que você saiu positivo. O que isso aqui indica pra gente? Isso indica que você, maior MAP, operação foi mais a seu favor, menor MAN foi menos contra. Então, se ela foi mais a seu favor e menos contra, quer dizer que a sua entrada foi muito correta, porque você não passou calor e ela te deu gain. Feito isso, vamos supor aqui, ó, que você vai anotar o dia. Dia 10/3/2022. Horário da operação, 9h15. MAP, vamos supor, 10. MAN, vamos supor, 1. Resultado da operação, saí com 8. Quantos pontos ela andou a seu favor depois que o trade saiu? Você não vai se preocupar com isso agora, tá? Feito isso, você vai puxar o replay do dia e do horário dessa operação, buscando descrever tudo isso aqui. Qual é a região que você operou? Qual stop técnico estava essa operação? Qual era o alvo que você buscava? Principalmente, qual gatilho você utilizou para entrar e de que forma você conduziria esse trade. Geralmente, a gente falha em definir um critério de condução. Então, se você não conseguir fazer isso agora, não se preocupe, as próximas aulas vão
te ajudar com isso, tá? Descrita a operação, ela precisa estar nos mínimos detalhes. Você vai fazer isso para as próximas 10. Qual que é o segredo aqui? Toda operação vencedora, né, dessas 10, você vai encontrar um denominador comum. Esse denominador comum é que todas as suas operações positivas, elas seguem uma mesma linha de raciocínio, porque é aquilo que você, sem perceber, se identifica mais, é aquilo que você lê melhor, você tem mais clareza e mais confiança naquele movimento. Depois que você fizer análise das suas melhores operações, você vai fazer o contrário para suas piores operações. Eu tenho um exemplo aqui para contar para você de um paciente que eu atendi uma vez. Ele era grafista, mas para facilitar o exemplo, eu acho muito interessante contar para você. Eu tive um paciente que era muito legal, que nas consultas ele vivia falando assim para mim: Natália, eu sou operador de scalper. Eu não sou operador de tendência. Não adianta você me colocar para segurar a operação, porque eu não consigo, não é meu perfil, isso não serve para mim. Eu falei: não, tudo bem, sem problemas. Eu fico até feliz que você reconhece isso, mas por via das dúvidas, vamos fazer um exercício e ver o que os dados trazem para a gente em relação àquilo que você opera bem ou não. Não vamos partir aqui do princípio de que você acha que. Vamos sempre trazer dado matemático, né? Sempre análise de dados, para a gente tomar decisões com base em informações reais e não informações que a gente acha que. Aí ele foi, fez essa análise, fez as melhores operações e a hora que ele selecionou as piores operações, todas as operações que deram stop para ele eram operações de scalper. Todas, sem exceção. E todas as operações que deram gain para ele foram operações de alongar. Quando ele trouxe esse resultado para mim, ele falou: Natália, eu não acredito. Eu falei: pois é. Você viu? Imagina se a gente começa a entrar na ideia de que você realmente é operador de scalper e a hora que a gente tenta, você não traz resultado. Por quê? Porque não é o que você tem mais facilidade de enxergar, não é isso que os dados mostram. Então, eu vou precisar que você faça também esse exercício para, às vezes, desconstruir a ideia. Tem muita gente que fala: nossa, toda vez que o stop é contra a tendência. Será? Nossa, eu tenho uma dificuldade de enxergar a exaustão que você não tem noção. A hora que vê, as melhores operações foram entrada por exaustão. Então, para você ter uma jornada muito mais saudável e muito mais leal no mercado, é importante que você tenha para você descrito com base em dados o porquê você tomou aquela decisão. E não porque você acha que, tá? Então, depois que você fizer essas operações positivas, você vai vir aqui para suas piores operações e você vai seguir a mesma lógica. No mesmo mês que você pegou as suas operações positivas, você vai selecionar aqui as suas piores operações. Então, vamos supor, dia 11/3. Deixa eu pegar aqui que ficou feio esse. Vamos supor aqui. Tá. 11/3/2022. Horário da operação 9/1. MEP 1. MEN 6. Resultado da operação menos 6. Você não vai se preocupar com isso agora. Descreva a operação. Por que você entrou aqui? Que região que você tinha ali? Qual era o stop dessa operação? Provavelmente que se o MEN aqui está igual ao resultado da operação, você saiu com ordem apregoada. Alvo, gatilho de entrada e condução. Após você analisar, né, descrever todos esses dados de forma extremamente detalhada, tem um ponto aqui que é importante. Caso você esteja nas suas piores operações e você não conseguir encontrar o porquê você entrou ali, olha o que aconteceu antes. Se você já estava com a meta, se você já estava com
a perda do dia e continua operando. Uma dica: nessa data da operação aqui, tenta não repetir. Então, se você tem duas operações de loss às 11, no dia 11, por exemplo, seleciona aquela que você julga pior, tá? Que foi de pior loss. Para você não ficar repetindo dias, que às vezes o resultado negativo ou positivo foi pela mesma estratégia, pela característica do dia, tá? Para você ter uma variação melhor e maior nas suas análises. Terminado o exercício, você vai vir para cá. Como eu falei para você, todas as operações possuem um padrão, elas possuem um denominador em comum. E o que a gente tem que fazer é encontrar esse padrão entre as suas operações. Para as suas operações vencedoras, você vai ter que responder todas essas perguntas aqui. O que as regiões têm em comum? É região de FIBO? É região que você definiu no intraday? É região de variação? É região de maior volume do dia anterior? Que região é essa? Qual era a referência de stop dessas operações? Era um mês que eu decidi trabalhar sempre com 5 pontos de stop, não importava o que acontecesse. Ah, não, esse mês eu trabalhei com o stop sempre na região anterior. Ah, eu coloquei sempre com base na frequência do mercado. Qual era a referência de alvo dessa operação? Eu estava com ordem oco, com um alvo fixo de 6 pontos? Ou eu estava na próxima região, na região seguinte? Ou eu estava respeitando simplesmente a frequência do mercado? Qual gatilho você usou para entrar na operação? Tem até uma estrelinha. Qual foram as informações que passaram para você a confiança para você entrar naquela operação? Foi absorção? Foi exaustão? Em qual ferramenta você usou para identificar a absorção? Qual ferramenta você usou para identificar a exaustão? Qual a média dos MAPs dessas operações? O que você vai fazer? Você vai vir aqui, pegar todos esses 10 MAPs que você vai ter e você vai somar todos e dividir por 10. Então, vamos supor 10 mais 8 mais 5 mais 6 mais 7 mais 10 de novo. Você vai somar tudo isso aqui e dividir por 10. Por que você tem que dividir por 10? Porque é a quantidade de operações que você tem. Essa média, ela vai te dar uma possibilidade de alvo lá na frente. E a média main, ela vai te dar uma ideia de qual é o calor que você passa nessas operações. Existia uma estrutura de mercado definida quando você fez essas operações? É importante você saber isso, porque eu estava a favor ou eu estava contra a tendência. Depois de você responder todas essas perguntas para suas operações vencedoras, você vai fazer a mesma lógica para suas operações perdedoras. Até que a gente tem aqui as mesmas perguntas. O que as regiões têm em comum? Qual é a referência de stop? Alvo? Qual o gatilho? A média do MAP, a média do main. Existiu uma estrutura e aqui a gente tem uma pergunta diferente, que é o que aconteceu antes dessa perda. Justamente para você conseguir encontrar aqui um padrão. O que levou você até aquela perda desproporcional? O que levou você a ter essa sequência de perdas? Para você encontrar esse padrão, tá bom? A partir do momento que você encontrar e tiver tudo isso aqui respondido, o que você vai fazer com esses dados? Você vai utilizar eles como a descrição do seu operacional. Então, as suas regiões, elas serão as suas regiões de entrada. A média que você encontrou dos seus MAPs vai ser o que você vai trabalhar de alvo fixo. Lembra que eu comentei lá no começo que inicialmente você precisa travar dentro de uma estratégia? Por isso que você vai trabalhar com esse alvo fixo. Você vai pegar suas melhores operações e vai falar assim: poxa,
A maioria delas foi 6 pontos a meu favor. Então, o que você vai fazer? Colocar um alvo fixo de 6 pontos. E olha que interessante, como é aquilo que você enxerga com mais facilidade, é aquilo que faz parte do seu contexto de acerto, automaticamente você vai estar operando aquilo que você é mais assertivo, com base nesses dados mesmo. A média dos seus MENs, elas serão uma expectativa do seu stop. Obviamente ali que nas operações positivas, a média dos seus MENs, ela vai estar muito pouca, ela vai estar muito pequena, ela vai estar às vezes 2 pontos, 3,1. Então, a média MEN você vai usar das operações negativas. Qual que é a média MEN que tem aqui? Vamos supor que te apresente 5 pontos. Então, você vai trabalhar com um stop de 5 pontos. Tudo bem? Caso você encontre uma média MEN muito grande, porque as operações de loss que você encontrou foram por contexto emocional, de dia de fúria, de overtrading, de descontrole, você pode olhar para esse dado também com base aqui, ó. Você vai olhar nas suas operações positivas o quanto de calor você passou e adicionar nessa média 2,5 pontos. Então, vamos supor aqui que vai dar uma média de 2,5 pontos da média MEN nas suas operações positivas. Você vai somar mais 2,5 pontos. Então, você vai ter um stop de 5 pontos. Ah, eu encontrei 3. Deu 3 pontos, então você vai estar com um stop de 5,5 pontos. Ah, deu 3,5 pontos, então você vai estar com um stop de 6 pontos. Tá? Vamos voltar para cá. Depois que você fizer isso, a referência que você traz para alvo e stop vai ser o seu critério para colocar alvo ou para você colocar o stop. Só que como a gente precisa inicialmente travar, você vai fazer um mês com base nesse parâmetro e caso você feche positivo, você muda o segundo mês para esse parâmetro. Tá? Gatilho usado para a entrada. Vai ser a sua autorização para entrar. Vai ser a informação que você vai olhar todas as vezes. O que eu sugiro? Que a condução seja realizada na mínima do candle anterior. Tá? Então, se o mercado estiver subindo assim, quando esse candle fechar, seu stop vem para cá. Quando esse candle fechar e esse abrir, seu stop vem para cá. A mesma coisa acontece para venda e a mesma coisa acontece para compra. Após você ter coletado todas essas informações, você deve então descrever o seu operacional de forma mais completa e sistemática possível, com base nas informações coletadas. Aqui eu coloquei para você o exercício da aula 1, mas ele também vai estar disponível aqui para você na plataforma. Então, quando você selecionar isso aqui, ó, região, média do seu alvo, do seu stop, qual gatilho que você vai usar para entrar e como que você vai conduzir, você definiu o seu operacional. Lembrando que o operacional, deixa eu voltar lá na lousa branca, ele é definido por isso aqui, ó. Deixa eu apagar tudo. Aqui, que eu gosto de escrever. Deixar tudo só em slide me atrapalha o raciocínio. Tá? Então, o que você vai fazer aqui? Todo operacional, ele começa por região, depois você olha para o stop, depois você olha para o alvo, depois o gatilho de entrada e depois a condução. Então, quando você vai fazer uma operação e
e você não tem isso aqui definido para você, a chance de você ficar emocional é muito grande. Porque como que você protege seu emocional? Uma referência técnica. Por que que você, muitas vezes na sua profissão, consegue tomar as decisões que você precisa tomar? Porque você tem experiência. Às vezes são 10, 15, 20 anos fazendo a mesma coisa. 2, porque você tem um embasamento. Tem um porquê você está fazendo aquilo. Você não está fazendo só porque você acha que. Diante daquela tomada de decisão, você provavelmente já teve um histórico com ela, justamente te trazendo que, ó, fazer dessa forma geralmente dá certo. Olha, fazer dessa outra forma geralmente dá errado. É interessante que você não faça, tá? Então, depois que você definiu isso e analisou todas essas informações, você precisa entender que padronização é a mudança inicial que você precisa para sair da inércia nos resultados. Então, para você poder começar a sentir o cheiro da consistência, para você começar a ter os resultados positivos que você está buscando, é importante que você siga um padrão. A consistência, ela pode ser trocada pela palavra padronização, tá? Depois que esses dados forem coletados, forem avaliados e você descrever tudo, você vai começar com um backtest do seu operacional, tá? E é importante analisar esses dados em uma planilha. Para você coletar esse backtest, você tem que ter uma hipótese de gerenciamento de risco, justamente para você saber o quanto que você vai se expor e o quanto que você não vai se expor. Eu sugiro esse gerenciamento aqui, tá? Que você faça até 3 operações por dia. Só não tem a terceira operação caso haja 2 stops seguidos. Aqui, com base no exemplo que a gente trouxe dos 5 pontos de stop, você teria menos 10 pontos por dia. Com base em 6 pontos de gain, você teria até 6 vezes 3, 18 pontos de gain por dia. Então, você teria 18 de gain para menos 10 de loss. Perda máxima de 10 pontos, que inclusive foi o que eu sugiro aqui. Ganho máximo 3 operações de gain. O alvo deve ser pelo menos um ponto maior que o loss. Tempo entre as suas operações, pelo menos 10 minutos entre elas. Após seguido esse gerenciamento, definido ele, você vai fazer 20 dias com foco no comportamento. Esqueça, tenho que sair positivo, justamente porque a gente precisa ver se, mediante ao operacional que você definiu, ele vai se mostrar efetivo. Porque pode acontecer de você definir um operacional e ele não ser assertivo. Para isso, você vai pegar um outro mês, caso isso aconteça, um outro mês que você saiu positivo, e você vai fazer a mesma análise, tá bom? Então, faça esse exercício, selecione as suas melhores operações, o que é que você opera melhor, o que é que você tem mais dificuldade. Repita somente aquilo que você tem facilidade, evite fazer aquilo que te causa loss, aquilo que você já identificou que te traz um contexto perdedor. Trabalhe em cima desses dados, conheça a sua estratégia, faça backtest dela e repita esse operacional, sempre colocando ele em uma planilha para poder ajudar a coletar essas suas informações. Você vai ter uma planilha para poder selecionar isso, tá? Deixa eu colocar aqui. Existe uma planilha que vai ser passada para você, que está aqui. Eu vou explicar no próximo vídeo como que você vai fazer esse preenchimento, tá bom? Que ela vai sugerir todas as nossas datas. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer informação que você precisar, a gente está aqui à disposição para poder ajudar você e auxiliar você em toda a sua
jornada. Um grande abraço e até a próxima aula!